Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Então, irmãos, mais um texto que vem corroborar, acrescentar, aliás, que quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós vamos ver quantas vezes foram falados sobre necessidades supridas e que nós temos esquecidos, né? Mas graças a Deus pela palavra de Deus, e graças a Deus porque Deus, e somente Deus, é pela graça de Deus, para a honra de Deus, Ele tem tocado de um modo ou outro os nossos corações, para que realmente nós possamos viver mais plenamente o Evangelho de Cristo. Primeiramente, diante dos nossos irmãos e depois diante desse mundo. Então nós damos graças a Deus. Nós não fizemos absolutamente nada, essa Assembleia não fez absolutamente nada que não esteja dentro da palavra de Deus. E se você prestou atenção no texto, amado Francenildo, fruto, viu, irmão? Mais uma palavrinha nós achamos aqui. Ele não vai dizer frutos, porque ele fala fruto. Fruto é Cristo, e tudo que vem de Cristo são as suas obras. Então nós precisamos prestar atenção ao que a Bíblia diz. Irmãos, vamos voltar lá no nosso texto, que nós estamos lá em João capítulo 10. João capítulo 10, onde de um modo ou outro Deus tem tocado nossos corações, para que realmente nós possamos discernir o caráter da ovelha. Quem são as ovelhas? Qual é o caráter da ovelha de Deus? E também, irmãos, sabemos que nós, como ovelhas, devemos seguir os passos do Cordeiro. Está em Apocalipse capítulo 14, versículo 5. Então nós precisamos alinhar o Cordeiro e a ovelha. Quem está desalinhada é a ovelha. Sempre a ovelha. Nunca o Cordeiro está desalinhado. O Cordeiro de Deus é perfeitamente Deus, perfeitamente homem, perfeitamente completo e ausência de qualquer pecado, que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então nele subsiste todas as coisas. Ele foi chamado para ser primazia em tudo, e ele é o cabeça da igreja. E a igreja precisa aprender a viver debaixo da autoridade, da condução do cabeça, que é Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, lá no Salmo, no João 10, você pode ver que ele está praticamente no meio do Evangelho de João. Se você for ver, andar um pouquinho antes, você vai ver os primeiros 8 capítulos, vai falar sobre a vida, essa vida celestial que nós ganhamos em Cristo Jesus. Se você andar um pouquinho mais, do capítulo 8 até o 12, ele vai falar sobre a luz, a revelação dessa vida e a revelação de Cristo no nosso andar. Mas quando você vai para o capítulo 13, ele já vai entrar sobre o amor. E ele vai dizer, Jesus nos amou até o fim. Então bem no meio está ali a vida do pastor e da sua ovelha. Preste bem atenção, amados irmãos. Só existe um pastor. Só existe um pastor. Pastor, o Senhor é o meu pastor. Só existe um, que é Jesus Cristo. Então nós precisamos atentar o que a Bíblia diz sobre esse relacionamento entre esse pastor e a sua ovelha, entre o Cordeiro de Deus e as ovelhas, onde o Senhor da igreja e aqueles que são seus irmãos e que são filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Deus em Cristo Jesus. Precisamos parar e visualizar o que é uma ovelha do Senhor, qual o caráter dessa ovelha. Para nós, à luz da palavra de Deus, nós não temos, irmãos, nós não podemos ter dúvida daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Então outro dia nós já entramos num aspecto
de essa ovelha como filho de Deus, hoje nós vamos ver o caráter dessa ovelha agora. E se Deus permitir outra vez, nós vamos ver justo isso, essa ovelha em relação ao seu pastor. Aqui está dizendo o pastor, a sua ovelha em relação ao seu pastor. E nós vamos ver, estudar no Salmo 23, justo que essa ovelha que nasceu de novo, agora ela vai ser purificada, ela vai ser iluminada, e ela vai aprender a ter uma vida de união com o seu pastor, que é Jesus Cristo. E é isso que nós estamos aprendendo, é a ter uma vida de união com Cristo. Por isso João 15 vai dizer, se você permanecer em mim, se você permanecer na minha palavra, se você permanecer no meu amor, está falando de vida, de união com Cristo. E não há fruto se não tiver vida de união com Cristo, manifestando o que? O caráter de Jesus Cristo em nossas vidas. Agora, irmãos, a palavra de Deus diz lá, 10, eu só vou ler uns versículos, lá do versículo 28, para nós, 27 até o 29, diz: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Aquilo que é do meu Pai, aquilo que meu Pai me deu, é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. O que Deus deu para Ele foi a igreja. E neste mundo, irmãos, não existe nada maior do que a igreja de Cristo. Eu não estou falando de instituição, não estou falando de denominação, não estou falando de uma cristandade apóstata, uma cristandade da prosperidade, nada disso. Estou falando daqueles lavados pelo sangue do Cordeiro, que sabe que tem crido, que é poderoso para guardar o seu tesouro. Ele tem plena convicção de quem é o seu Senhor e de quem Ele é. E ele aguarda o seu Senhor. Enquanto aguarda o seu Senhor, ele tem uma obsessão, ele tem um alvo, que é ser conformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esse sim, a igreja de Cristo. Não existe poder maior, irmãos, do que a igreja de Cristo nesse mundo. Por isso Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não mesmo. Porque essa igreja, para dizer assim, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, estamos cobertos pelo sangue de Jesus, e eles venceram pela palavra, que é o próprio Senhor, e eles venceram pelo testemunho, que é a expressão dessa palavra, a expressão de Cristo. Quem pode ser maior que isso? Ninguém. Por isso, amados irmãos, nós precisamos ater a palavra de Deus. Por que Deus vai fazer tipos? A Bíblia é cheia de tipos. Se vê no Velho Testamento, irmãos, Deus usa deserto como tipo, Ele usa o jardim como tipo, Ele usa a arca, Ele usa um monte de coisas como tipo. Ele usa o cordeiro, no Novo Testamento, no Velho, como tipo. Ele usa a paz. Quando Jesus, com 30 anos, o céu se abriu e veio sobre Ele como uma pomba, o Espírito Santo. E Deus vai dizer: este é o meu filho amado, nele tenho todo o meu prazer. E João vai dizer: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um tipo, a pomba, o Espírito Santo, fala da paz. A paz com Deus e a paz de Deus. Porque a paz com Deus só temos através do sangue de Jesus, pela justificação que nós temos através da cruz. E a paz de Deus é um aprendizado. Eu aprendi a viver contente, a irmã acabou de ler. O que é isso, irmãos? Vida de união com Cristo. Tudo posso quando estou em união com Cristo, que me fortalece. Essa é a vida da ovelha. Por isso a ovelha tem a purificação. Sim. Ela tem uma iluminação. Sim, irmãos. Mas ela tem que aprender uma vida de união com esse pastor. Essa vida de união é que faz a expressão de quem é o pastor e de quem é a ovelha, quem nós pertencemos. Mas ele faz a colocação da ovelha, irmãos. Primeiramente, irmãos, ele vai dizer: são minhas. Ele vai dizer seus nomes. Ele vai dizer: olha, o respeito dos verdadeiros cristãos, eles têm nomes. Nós somos chamados filhos e somos filhos de Deus, mas também temos marcas. Somos marcados e temos caráter.
de Deus está sendo impresso em nós. A Bíblia diz que todos aqueles que ouviram a palavra da verdade e creram e receberam Jesus como Salvador da sua vida, eles foram selados com o Espírito Santo, eles têm uma marca. Mas preste atenção, essa marca interior, ela deve ser uma marca exterior. E essa marca exterior nós vamos ter, irmãos, quando nós estamos tendo uma vida de união com Cristo. E quando nós estivermos diante do nosso Senhor, nossa testa estará marcado o nome de Jesus. E nós o serviremos para a eternidade. Trazer marcas de Jesus. Paulo é tão tremendo. Em Gálatas ele diz, olha, aprove a Deus revelar Cristo em mim. E não era só revelar Cristo como Salvador. Aprove a Deus a revelar Cristo como tudo na vida dele. Como Cristo tudo em todos. Quando toda a suficiência está em Cristo. Revelar que fora de Cristo não tem absolutamente nada de Deus. E que tudo subsiste em Cristo, para a glória de Cristo e através de Cristo. Então aprove a Deus revelar a Ele não só a salvação. Aprove a Deus revelar o caráter, a conformação com Jesus Cristo. Por isso Paulo pode dizer, eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aí ele vira para aqueles irmãos da Galácia, que nem nós. Aí ele vai dizer assim, olha, sabe uma coisa? Eu sofro novamente dores de parto até que Cristo seja formado completamente em vocês. Qual é o problema nosso? Cristo formado em nós. Qual é o maior problema? Nós. Paulo vai dizer assim, olha, longe de mim gloriar-me a não ser na cruz, onde o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Aí ele vai dizer, vocês não me incomodem, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Ah, irmãos, é um crescimento espiritual, as ovelhas precisam crescer, mas as ovelhas têm um proprietário, e nós precisamos saber, irmãos, elas são minhas, elas me ouvem e elas me seguem. É o caráter da ovelha do Senhor Jesus. Quem são essas ovelhas? Por que Jesus colocou ovelha? Podia colocar outro animal, não podia? Por que colocar ovelha? Porque a ovelha fala tudo do que nós somos. Tudo do que nós somos, irmãos. Será que somos? Ou deveremos ser? A ovelha é inofensiva, é dócil. Eu e você somos dóceis e inofensivos? Mas é isso que Deus espera da sua ovelha. Porque ser dócil e inofensível é o caráter do pastor. É o caráter do pastor. Por isso que você vai entender em Enoque. É a ovelha andando com seu pastor. Enoque andou com Deus. E Deus o tomou para si. Ele foi sendo conformado ao caráter do Senhor. Não fica mais aqui. Deus o arrebatou. Então essa ovelha é inofensiva. E Jesus vai dizer, ó, vocês são minhas ovelhas. Mas vou dizer para vocês precisam ganhar o caráter da ovelha. E o caráter da ovelha é o caráter do pastor. Ele é inofensivo. Olha a ovelha, irmãos. Eu não estou falando de bode. Estou falando de ovelha. Você olha aquelas ovelhinhas, você vê. Elas estão aprendendo o caminho da obediência, irmãos. Elas estão aprendendo, sabe, aonde o seu pastor diz que é para ela andar, ela vai andando. Está aprendendo. Que os lugares que nós andamos, sem a direção, sem a condução, sem a autoridade, sem firmar na palavra de Deus, não são caminhos do Senhor. Estamos aprendendo, porque tem uma nova natureza, ganhou a natureza celestial, não tem mais a natureza adâmica. O nosso velho homem já foi crucificado naquela cruz, mas nós temos uma natureza terrena, nós temos a carne, nós temos o nosso eu, que precisa ser trabalhado pela graça de Deus. A carne você vence pelo Espírito, andando no Espírito, mas o eu você vence pela crucificação diária do nosso próprio eu. Que necessidade nós temos, irmãos? Nós sabemos que temos uma nova natureza, tem novos pensamentos, novos propósitos, mudou tudo.
Se você conheceu Jesus, nasceu de novo, se você não ganhou uma nova natureza, se os seus propósitos não têm sido mudados, se, irmãos, se nossos pensamentos não têm sido mudados, seus desejos nossos não têm sido mudados, se as ânsias, as afeições, a devoção a Cristo e o centro que é Cristo e a nossa ambição não tem sido mudada, alguma coisa está errada com essa ovelha. A ovelha, irmãos, é o animal mais frágil de todos os animais. A ovelha, ela é temerosa, ela é medrosa, ela se assusta fácil, é muito frágil. Por isso a ovelha precisa aprender a depender plenamente do seu bom pastor. E tudo que a ovelha faz, sem a direção, sem a condução do bom pastor, ela está entrando em caminho errado. E nós vamos ver as consequências de tudo isso. Mas será que nós estamos nele, conscientes que estamos nele, irmãos? A ovelha é um dos animais mais úteis de todos os animais. Se você for estudar sobre ela, é um dos mais úteis de todos os animais, é a ovelha. Irmãos, nós fomos chamados para ser úteis para Deus. E o que é ser útil para Deus? Fazer as obras do Senhor. E o que é fazer as obras do Senhor? Engloba tanta coisa, irmãos. Mas primeiramente, colocar Cristo como primazia na nossa vida. Andar como Cristo andou. 1 João 2 diz assim: se vocês permanecem em mim, vocês devem andar como andei. Como é que Jesus andou? Quem a ovelha deve seguir? Irmãos, há tantos pastores falsos, e sempre houve, irmãos, sempre houve os falsos profetas, os falsos pastores, sempre houve. E o problema não está nos falsos, o problema está na ovelha. Porque se a ovelha conhece o seu bom pastor, ela não vai ouvir a ovelha, a voz do falso. Não fica que nem criança, levada a todo o vento da doutrina, pela astúcia e artimanha do inimigo dos homens. Mas ele cresce na verdade em amor, que é Cristo. Ele vai conhecendo o seu bom pastor. E ele vai deixando de lado tudo aquilo que não é do seu bom pastor. Que é muita coisa que nós precisamos aprender, irmãos. Diante de Deus, precisamos aprender que somos ovelhas frágeis, mas somos ovelhas do Senhor. Somos filhos de Deus. Ganhamos a natureza de ovelha. Porque quem gerou essas ovelhas foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então nós ganhamos a natureza, mas nós precisamos aprender o caráter, a mansidão, a humildade, a dependência, a vontade do nosso Cordeiro, do nosso Senhor, o bom pastor. Olha a vida de Jesus, nós falamos isso na quinta-feira na casa do nosso irmão Valdeci. Vontade, irmãos. Você sabe, o nosso maior problema é vontade. Olha a vida de Jesus. Eu não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade do meu Pai. Irmãos, nós deixamos de fazer um monte de coisa por causa da nossa vontade. Quem guia a nossa vida é a nossa vontade. Se eu vou estudar a Bíblia, não vou estudar a Bíblia. Se eu vou orar, não vou orar. Se eu vou congregar, não vou congregar. Se eu vou buscar, não vou buscar, é a vontade. Por isso que não pode experimentar. Por isso que não pode experimentar, irmãos. Porque não há consagração, não há renúncia. Romanos capítulo 12. Consagrar tudo. Não há renúncia. Se não há consagração, não há renúncia, a nossa mente não está sendo transformada. Irmãos, está sendo desconformada com da mente do mundo com a mente de Cristo. E nós não experimentamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Qual a vontade de Deus? Que em tudo demos graça. Qual a vontade de Deus? Não deixar de congregar. Qual a vontade de Deus? Amar uns aos outros.
Oh, irmãos, tanta coisa tem na vontade de Deus e nós fazemos a nossa vontade. O que impera é a vontade nossa, não a vontade de Deus. O nosso inimigo não é o mundo, nosso inimigo não é a carne, o nosso inimigo não é Satanás. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Martinho Lutero, quando estava lá, a igreja católica todinha em cima dele para matá-lo, o exército terrível veio sobre ele e a mulher dizia: olha, Martinho Lutero, o exército está aí, você não tem medo? Não, eu não tenho medo de nenhum exército desse mundo, eu tenho medo de mim mesmo. Porque isso fala da nossa vontade. Ah, irmãos, o caráter de Jesus é fazer a vontade do Pai. Ele não fala nada que o Pai não enviou. Ele não faz nada que o Pai não enviou. Ele é conduzido, guiado na dependência do Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O que a ovelha deve aprender? A fazer a vontade do seu bom pastor. O maior problema nosso é a vontade. Por isso que no Getsêmani a guerra foi sobre vontade. Jesus diz: a minha vontade é não passar por esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Está vendo a guerra da vontade? E Jesus falou: não, a minha vontade é não fazer, mas eu não vim fazer minha vontade. Pai, faça a tua vontade e não a minha. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos equivocados. Então preste bem atenção. O que Deus vai mudar, precisa mudar em mim e você, irmãos. Querer, almejar, buscar, ansiar, andar na vontade de Deus e não nas nossas vontades. O mundo, ele tem uma capacidade enorme, irmãos, de mudar a nossa vontade, conquistar a nossa vontade, os nossos desejos. Olha o que ele fez no Éden, é bonito, maravilhoso, olha aí, que beleza, isso aqui, esse fruto. Irmãos, preste bem atenção, irmãos, nós precisamos aprender a andar dentro da vontade de Deus. Nós precisamos ouvir o bom pastor. Irmãos, a ovelha, ela gosta de andar em grupo, ela não gosta de andar sozinha. Ela não gosta, detesta andar sozinha. Ele anda em bando. Onde vai um, vai lá. Chama o pastor, aquelas vão lá. É um bando, irmãos. Olha o Salmo 133, irmãos. Alegrei-me como disseram. Vamos à casa do Senhor. Ah, irmãos, nós jogamos tudo isso daí fora. Jogamos tudo fora, irmãos. Nossas prioridades totalmente equivocadas. Só que o problema não é saber. O problema é obedecer, irmãos. Nós estamos careca de saber. Mas você quer obedecer? Nós somos chamados para viver juntos. Por isso que a Bíblia diz: não deixeis de congregar. Quanto mais o dia se aproxima. Você está vendo? Mas a nossa vontade é outra. Nossos interesses são outros. Por isso que nós vivemos uma vida rasa. Uma vida para baixo. Porque nós perdemos, irmãos, a maior preciosidade da nossa vida é andar na vontade de Deus, buscar a vontade do Senhor. O salmista diz assim: envia, Senhor, a tua palavra e a tua luz para que me guie. Para onde? Para o Senhor mesmo. Para o Senhor mesmo. Porque de um modo ou outro nós vamos ficando desgarrados, porque nós não vamos nos perdendo dentro da nossa própria vontade. Irmãos, as ovelhas, elas têm característica, elas têm grande facilidade de desviar. Muita facilidade. Elas têm grande probabilidade de se perder nesse caminhar. Elas são extremamente influenciáveis. Então qualquer coisa começa a tirar do foco. E elas vão se perdendo. E pior de tudo, irmãos, eles estão entrando numa areia movediça e não enxerga que está se perdendo. E muitas vezes nós temos de nós mesmos uma avaliação espiritual tremendamente enganada.
Achamos que somos super espirituais, não somos. As minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me conhecem e elas me seguem, elas me obedecem. Característica, caráter da ovelha. Não é porque sua vida vai tudo bem que você é espiritual. Eu vou dizer muito mais. Quanto mais espirituais nós somos, mais lutas teremos, mais dificuldades teremos. Elas são propensas, assim também ao povo de Cristo. Irmãos, que facilidade para desviar, perder o foco. Que facilidade. Ouvimos qualquer coisa, nós já ficamos, não, é isso, é aquilo, e nós perdemos, porque nós ficamos na nossa autossuficiência, deixamos de depender do Senhor, perde a vigilância constante do Senhor. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Tira os olhos do Supremo Pastor, vão ao campo atrás de seus próprios interesses e desejos, e deixam o interesse e o desejo do seu pastor. E o desejo do seu pastor é nos fazer o bem, irmãos, é nos fazer o bem. O maior desejo do nosso Senhor é que sejamos conformados a Ele mesmo. É o bem maior. Depois da salvação, é o bem maior. As ovelhas também são como outras ovelhas. Raramente elas voltam ao rebanho depois de se descarrilhar, sem feridas. Geralmente elas vão voltar sem algum estrago ou perda de vida sair da presença do Senhor. Os carrapichos, as sujeiras desse mundo e os mosquitos e os insetos desse mundo. Ovelha desgarrada, a ovelha está sozinha, irmãos. Esses poderes ficam do lado de fora. As ovelhas também são amedrontadas, temerosas. Por isso que você vai entender aquela ovelha de Salmo 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, que o teu cajado, a tua vara e teu cajado me consola. Irmãos, está falando uma ovelha madura. Está falando de quem? Davi. Quando Davi escreveu um dos últimos salmos, depois de tudo que Davi passou, ele foi conhecendo o seu pastor. Aí ele diz do seu pastor, porque o Salmo 22 vai dizer do pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o Salmo 23 vai falar da ovelha que conhece o seu pastor. E o Salmo 24 fala da ovelha que espera o seu pastor descer, voltar novamente. O supremo pastor das nossas almas. Irmãos, a ovelha ganhou um novo nascimento para viver uma vida plenamente dependente do pastor. Nós dependemos do nosso salário, nós dependemos do nosso que nós temos, nós dependemos do nosso trabalho, nós dependemos de um monte de coisa. Quer dizer que está errado, Oswaldo, essas coisas? Não. Mas isso não é o foco. Demora para a gente aprender isso, né? 64 anos e a gente demora para aprender que esse não é o foco. A nossa irmã acabou de ler Filipenses 4. Irmãos, o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, superar cada uma das nossas necessidades. Nós não cremos nisso. Quando ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas, é comer, vestir, morar. Nós não cremos. Então por isso nós gastamos nosso tempo, nós gastamos nossa força, nosso fôlego nas coisas terrenas. E quando chega nas coisas de Deus, nós não temos força mais. Eu estou tão cansado que não tem como mais. Equivocados, irmãos. Estamos equivocados. É porque nós não conhecemos o nosso pastor. Esse pastor maravilhoso que deu a vida por mim e por você.
Esse pastor que é o Deus em carne, esse Deus encarnado que veio até aqui e foi até a cruz, derramou o seu sangue precioso para salvar o miserável pecador como eu e você. Nós não temos a grandiosidade e o valor da graça de Deus, do sacrifício de Cristo. Por isso nós não dependemos do sacrifício de Cristo, nós dependemos de nós mesmos. Irmãos, equívoco. Mas a segunda coisa que a palavra de Deus diz as minhas ovelhas, que já lemos lá. Irmãos, somos de Cristo, não tem como. Mas olha o que ele diz aqui no capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a mim. Versículo 3, eu pulei. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome, as suas próprias ovelhas a conduz para fora. O versículo 16, irmãos, ele vai dizer aqui, olha, ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me conduzi-las, elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Eu tenho outras ovelhas que são, quer dizer, eles tenho minhas ovelhas, que são outras, fora desse aprisco, estão fora. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, no 27, ele vai dizer, as minhas ovelhas ouvem minha voz, as minhas ovelhas são propriedade dele. São carimbadas, seladas, irmãos, marcadas, propriedade do próprio Senhor. Isso é abençoador, isso é consolador, isso é provedor, isso é confortável, é descanso para mim e para você, irmãos. Somos ovelhas do Senhor, temos um Senhor, nós somos propriedade dele. Mas nós ainda não acordamos que somos propriedade do Senhor. É Deus que cuida, é Deus que cuida, é Deus que conduz, é Deus que sustenta. Ele é provedor, Ele é sustentador, Ele é cuidador, Ele é guardador, Ele é tudo. Por isso que nós precisamos nos cercar de tantas coisas nossas e não dependemos do Senhor. Irmãos, preste bem atenção, sou um chamado dele de maneira particular. Por quê? Porque ele nos elegeu antes da fundação do mundo. É por eleição, porque são minhas, porque somos dele antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, você pode ler, você pode ler Romanos, vai falar a mesma coisa. Só para você ter uma ideia que Romanos, olha o que ele diz, versículo 8, 29. Romanos 8, 29, ele vai dizer assim, olha, por quantos que de antemão conheceu. Quando é que ele me conheceu? Conheceu você? Eu conheço as minhas ovelhas, por isso dou a vida pelas minhas ovelhas. Essas ovelhas que eu conheci antes da fundação do mundo. E que eu pré-determinei. Um pré-propósito, um pré-destino. Destino para essas que eu conheci antes da fundação do mundo. Que é você e eu pela imensurável graça de Deus. Irmãos, há um destino, é ser conformado à imagem e semelhança de Jesus. Olhe Jesus, vida plena dependência do Pai. Andar na vontade do Pai, na dependência do Pai. Não fazia nada sem o Pai. E nós, irmãos, a nossa vontade tem guiado a nossa vida. Estou com vontade disso, vontade daquilo. Você tem vontade das coisas de Deus? Só tem vontade? Se você tem vontade, você não busca, você não anda, preste bem atenção, irmãos. A vontade é sua, está ganhando. E a vontade é da sua carne. Não é vontade do Espírito. Porque é Deus, irmãos, que coloca em nós tanto o querer como efetuar. Vontade, é Deus que coloca. Desenvolvei a vossa salvação. É você e eu obedecermos à vontade de Deus. Nós fomos chamados pela obediência. Olha o caráter de Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, se esvaziou, se humilhou, foi até a morte, morte de cruz, obediência até a cruz. Esse é o caráter do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vontade tem que andar junto com obediência, irmãos. Por isso não entra no descanso. O descanso é Cristo, é a plenitude de Cristo. Por isso vivemos num deserto. Porque nós estamos preocupados com comida, com bebida. Nós estamos preocupados com sandália. Nós estamos preocupados com o que vai acontecer. E o nosso futuro, o que vai acontecer amanhã? Será que vai mudar governo? Vai ter outro? Aí educação e um monte de coisa. Nós estamos preocupados.
E Deus diz que é os gentios que preocupam com essas coisas. Os filhos de Deus têm uma preocupação única: estar ouvindo a voz do seu pastor, reconhecendo a voz do seu pastor, seguindo o seu bom pastor. O resto, irmãos, Deus faz, Deus acrescenta. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo. É pertencimento, irmãos, mas não é só isso. Ele nos comprou por alto preço. Não foi ouro, não foi prata que vocês foram comprados, mas foi pelo meu precioso sangue. É o sangue precioso, bendito, maravilhoso de Jesus Cristo derramado naquela cruz. Por isso eles o venceram pelo sangue. E nós deveríamos ser mais que vencedores. Deus nos chamou para vencer, mas nós temos perdido a luta, porque não é o inimigo, não é o mundo, somos nós mesmos. O nosso cansaço, a nossa fadiga, a nossa insensibilidade, a nossa paralisia, a nossa falta de ouvir. Mas não ouvir com a mente, ouvir com o coração, e se render, arrepender diante de Deus, se voltar. Falei, esse não é o rumo, Senhor. Eu estou como ovelha desgarrada. Busca, Senhor, o teu servo. Eu conheço a tua palavra, mas estou desgarrado, Senhor. Busca o teu servo. É uma oração de uma ovelha peregrina, desgarrada, mas tem consciência de onde está, mas tem consciência de quem é o bom pastor, tem consciência de quem é o seu pastor, que elegeu, conheceu, comprou com alto preço pelo seu próprio sangue. Mas também fomos adotados, irmãos, uma filiação. Somos filhos de Deus. Deus nos chamou, devido ao seu amor, para filhos de Deus. E somos filhos de Deus, co-herdeiro e herdeiro com Cristo. Mas também se com Ele, se somos exaltados com Ele, nós padecemos tribulações. Será que nós prestamos atenção? Qual é o motivo, irmãos, de eu viver? Qual é o motivo? Por que eu estou aqui? Afinal de contas, por que Jesus me elegeu? Por que Jesus me comprou? Por que Jesus me fez filho? Qual o motivo? Para eu viver a parte dele, alheio a ele, buscando meus interesses? Ou nós fomos chamados para buscar os interesses do nosso Pai? Olha Jesus com 12 anos. Ele tem família, sim, mas o interesse de Deus está acima da sua família. Está acima de você, está acima de mim. Ele vai para Jerusalém. Está lá na sinal, está lá no templo. E os pais desesperados: ué, o que está fazendo? Por que está acontecendo com isso? Falou: vocês não sabiam que eu vim fazer os interesses do meu Pai? Porque o interesse de Deus está acima de você, da sua família e da igreja, está acima de qualquer coisa. Mas nós estamos colocando o interesse de Deus em quinta categoria. Nós estamos buscando nossos interesses, nossas comodidades. Irmãos, caráter do filho, da ovelha, é ouvir Cristo, mas ouvir com o coração, irmãos. Não é conhecimento bíblico, não é conhecimento hebraico, grego, latim. Tudo isso pode ser bom, mas não é isso. É conhecer o nosso pastor, ouvir a sua voz, e a sua voz está aqui na palavra. Nós queremos ouvir a voz de Deus. Ela vai checar, ela vai confrontar, ela vem como espada e nós vamos dizer: não, eu não estou nesse contexto. Está. Nós estamos. Do modo do outro, irmãos, a nossa vontade tem prevalecido sobre a vontade de Deus em nossas vidas. Por isso, amados irmãos, não há amadurecimento, não há crescimento, não há fruto, porque não permanece na videira, não permanece na palavra, não permanece no amor de Deus. Ah, mas eu estou em Cristo. Isso é verdade, mas a palavra de Deus não diz só que você está em Cristo. Isso é salvação. Mas a palavra de Deus diz que é um grande mistério: Cristo está em nós, que é a esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Isso quer dizer Cristo sendo formado em nós. Quanto de Cristo? É ouvir com o coração, com atenção, crer no que está ouvindo. O meu justo viverá da fé na palavra de Deus.
Irmãos, a diferença daqueles que entraram em Canaã, na plenitude de Cristo, há uma diferença única: ouvir, obedecer e fazer a vontade de Deus. 38 anos dando volta e morreram no deserto, sem experimentar a plenitude de Cristo. Não queriam ouvir, não ouviam, não obedeciam ao Senhor. Mas graças a Deus, Josué e Caleb, abaixo de 20 anos, perseveraram em seguir o Senhor. Eles ouviram a voz do Senhor, eles creram no Senhor. E Deus tem uma possessão para nós, e a possessão é o seu Filho, e nós queremos essa possessão, porque ela é nossa, já foi ganha lá naquela cruz. Nós entremos na herança de Deus, entremos em Cristo Jesus, que é a nossa herança. Senão vai morrer no deserto, e fica no deserto. Agir corajosamente naquilo que ouviu. Irmãos, a gente cita aqueles irmãos Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente cita muito. Pega Hebreus 11, a gente vê que maravilha Deus está falando para mim e para você. A Bíblia não é um livro de história, a Bíblia é a palavra de Deus, e vai dizendo: olha o que acontece com vocês, se vocês ouvem minha voz, se vocês me conhecem, se vocês me seguem. Olha o que acontece com vocês. Vocês começam a ver o invisível e andar no invisível. Vocês olham de longe e enxergam a Nova Jerusalém. Você recusa a andar no mundo, comer as coisas do mundo, as afeições do mundo, as buscas do mundo, os prazeres do mundo e as glórias do mundo. Você vai deixando de lado, porque há um prazer, há uma glória, há um Senhor que é maior que todas as coisas. Mas onde está a vontade? Tem um irmão precioso que escreveu assim, Spurgeon, dizia assim: se não conseguimos confiar em Deus em meio às tempestades, como nós atrevemos a confiar nele para a vida eterna? Se nós não confiamos nele nas tempestades, como é que nós vamos confiar nele para a vida eterna? Porque nós precisamos ouvir a voz do pastor. Como é que nós ouvimos a voz do pastor? Muitas vezes um sussurro de Deus, uma voz mansa do Espírito Santo falando no nosso ouvido. Muitas vezes na leitura da palavra de Deus, na pregação, no convívio com os irmãos, uma palavra Deus traz para nós. Mas nós queremos, irmãos, será que nós queremos realmente seguir o Jesus? Um dia, pela imensurável graça de Deus, e somente pela graça aprove Deus revelar a quem Ele quis. Ninguém vê a mim se o Pai não enviar. Aqueles que o Pai enviou a mim, esse não lançarei fora. Ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Ninguém busca a Deus. É Ele que nos buscou, é Ele que nos elegeu, é Ele que nos conheceu antes da fundação do mundo. Mas um dia ouvir a sua voz, ouvir o seu convite irresistível da graça, creram nas suas promessas e se confessaram pecadores e entraram nele. A paz de Deus é a paz com Deus. Irmãos, como vão deixar isso de lado? Agora sem a sua voz não podem viver. Lâmpada para meus pés e luz para o caminho é a tua palavra. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Que coisa tremenda Samuel disse. Você prestou atenção? Que época é essa? A visão já tinha se perdido, a palavra de Deus era muito rara, Deus estava sendo deixado de lado completamente. E ali Samuel diz: Senhor, fala que o teu servo ouve. Isso é com ouvir da fé, ouvir do coração, não é um ouvir intelectual. Eu quero ouvir porque eu quero obedecer, meu Senhor. Irmãos, sem sua voz elas não podem fazer nada. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer, nada.
Suas palavras, sua voz, seus comandos, sua vontade são a regra da vida delas. Sem ser ensinadas na escola de Cristo, elas não podem viver. São matriculadas na escola de Cristo, no bom pastor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E elas querem aprender, elas querem ouvir, elas querem ser conformadas a esse Cordeiro. Por isso que Maria olhava. Marta não era salva? Sim. Maria não era salva? Sim. Olha os dois. Olha a diferença entre prioridades. Se você imaginar, irmãos, alguém entra na sua casa, você senta e fica ouvindo. A primeira coisa quando alguém vem em casa, qual que é a nossa preocupação, Lourdinha? Tem alguma coisa para eu dar? Tem alguma coisa para eu servir? Tem um cafezinho? Será que tem um bolinho? O que eu vou dar para essa pessoa? Irmãos, não dê nada, dê Jesus. Nós estamos preocupados com coisas. Nós precisamos de Cristo. E somente Cristo. Nós estamos preocupados com outras coisas. E não adianta dizer, eu não, tá sim. É só olhar a sua vida. Olha a minha vida. O desejo é ouvir esse Senhor. O desejo é conhecer esse Senhor. Esse desejo é adorar a esse Senhor. Dizer, realmente o Senhor é meu cabeça, eu sou teu servo, o Senhor é minha glória. A ovelha, ela precisa aprender a ouvir o seu pastor. Nós estamos ouvindo tanta coisa, deixamos de lado tanta coisa, irmãos, tanta coisa. Mas nós precisamos seguir esse pastor. Seguir esse pastor. Seguir a Cristo é colocar uma confiança total nele. Se ele diz que é assim, eu faço assim. Eu não entendo, Senhor, mas eu faço. Porque Ele está no comando. Ele é a autoridade. Ele conhece todas as vidas, todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para mim. Irmãos, Ele é meu Salvador, Ele é meu Redentor, Ele é meu profeta, sacerdote, Ele é rei, Ele é governante, Ele é o pastor. Nós devemos ouvir e andar e crer, irmãos. Dizer que crer e não anda, você está errado. A fé, ela é dinâmica. Abrão creu e andou. Moisés creu, deixou. Preste bem atenção, irmãos. Abel creu, levou um sacrifício. Enoque creu, andou com Deus. Outros creram, foram cerrados no meio. Porque suas vidas, para eles, era o viver a Cristo e o morrer era lucro. O que nós estamos fazendo? Nós estamos na guerra de vontades. A vontade do bom pastor e a vontade da ovelha, frágil, inconstante, temerosa, vacilante, fácil se perder, fácil perder o rumo, fácil de ouvir coisas. As maiores vozes, irmãos, que nós temos, que tem tirado eu e você, irmãos, de comunhão com o Senhor, não são exteriores. São vozes interiores. Vozes da nossa carne religiosa. Não precisa isso, não. Você já é espiritual, não faz isso não. Você já é salvo, não precisa. Isso é tudo loucura, é exagero. Esses caras estão ficando fanáticos. Que vozes demoníacas. Que vozes, irmãos. Não devemos brincar com as coisas perecíveis desse mundo. Não brinque com elas. Elas vão tomar conta de mim e de você. Nós devemos atentar para as coisas invisíveis, eternas em Cristo Jesus. E quando nós estamos atentando para as coisas invisíveis e eternas em Jesus, essas coisas terrenas vão sendo, irmãos, ajustadas ao padrão celestial, não o padrão meu e seu.
Nosso padrão é equivocado, é terreno, é diabólico. O único padrão celestial é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles estão seguindo a Jesus Cristo e sabem aonde estão indo, mesmo que ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque o seu a vara e o seu cajado estão comigo. Eles sabem. O caráter do cristão, eles foram comprados, eles foram escolhidos, eles são filhos, chamados para descansar na suficiência plena da pessoa e obra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Chamados, irmãos, para depender do alto, chamados para olhar e pensar as coisas do alto. Somos chamados, irmãos, e tem plena convicção que somos peregrinos, estrangeiros em terra estranha, que não é o nosso lar, a nossa pátria celestial, e nós almejamos que esse Redentor venha e ganhemos um corpo celestial. Irmãos, onde você está? Aonde? Por isso você vai ver a dificuldade de Hebreus 3 e 4. Por isso que foi escrito no Novo Testamento o que estava no Velho. Por quê? Não muda? Qual a diferença? A diferença é enorme, irmãos. Antes de Cristo, depois de Cristo. No sentido da grandiosidade da manifestação do nosso Senhor. Eles viviam com os tipos. E nós temos a realidade. Mas mesmo tendo a realidade, nós precisamos da experiência daqueles irmãos que fizeram errado e fizeram certo. Porque nós, como ovelhas, nós somos tremendamente, irmãos, sugestionáveis. E nós perdemos a visão de Cristo. Quem é você? Qual a sua identidade? Qual é a sua segurança? E qual o propósito para a sua vida? Qual que é o propósito? Reunir, cantar, pregar. É isso, irmão? Eu sou uma ovelha do rebanho de Cristo ou não? Qual o caráter da ovelha? Ela ouve, ela conhece e ela obedece, ela segue. Esse é o caráter da ovelha. Mas essa ovelha, ela tem um monte de coisas. Tem, Jesus sabia disso. Mas Ele é o bom pastor. Ele vai cuidar dessas coisas. Se o que, irmãos? Se a ovelha reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Mas se não reconhecer isso, vai continuar sendo uma ovelha, mas que não expressa a graça, o testemunho, a misericórdia de Cristo Jesus. Quantos carrapichos, quantas feridas, quantos lamas nós entramos, irmãos, porque não ouvimos a voz do bom pastor. E o bom pastor diz o quê? Ouça, ouça que o Espírito diz à igreja. Ouça, ouça que o Espírito diz à igreja. Eis que estou à porta e bato. Irmãos, eu sigo ou não sigo? Eu ouço ou não ouço? Eu sigo a minha vontade ou a vontade de Deus? O mundo ouve Cristo? Jamais. O mundo segue Cristo? Jamais. O mundo nunca vai ouvir e seguir a Cristo. Somente as ovelhas deste mundo. Eles querem entrar no céu sem ser ovelha. Não pode. Não pode. Agora eu e você, irmãos. Onde nós estamos? Se Deus permitir, nós vamos estudar o Salmo 23. Ele vai tratar essa ovelha. Realmente vai levar a estágio de uma vida abundante.
a purificação, irmãos, a iluminação e a união com Cristo. Mas tem uma irmã preciosa, chama Jessie Penn Lewis. Essa irmã foi uma irmã usada por Deus, muito preciosa. E ela diz: após a nossa salvação, há uma restauração, há uma crucificação e há uma ascensão aos céus. E é verdade, porque entra uma batalha espiritual. Fomos chamados, irmãos, somos amados por Deus, somos ovelhas do Senhor. O que nós temos feito como ovelhas do Senhor desse mundo? A ovelha só pode fazer uma coisa, irmãos: ouvir, reconhecer e seguir o seu bom pastor. E as outras coisas, e as suas mazelas, suas falhas, seus temores, sua fragilidade, sua inconstância, todas elas vão ser tratadas pelo humilde e manso pastor das nossas almas, Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.